Olá, prezado amigo e prezada amiga. É um privilégio poder estar na sua companhia. Esta semana temos de novo connosco o pastor Paulo Lima e a Joana Curado. Olá, Olá. Meus queridos amigos, bem-vindos. E, na realidade, é para dizer-lhe assim que o assunto desta semana é um assunto que é tão fundamental exatamente para a sua vida como é também para a minha. Sabe, uma das coisas que, na realidade, o ser humano, de uma maneira geral, procura realmente ter na sua vida é exatamente a justificação. Ou seja, tentarmos justificar os nossos comportamentos, os nossos pontos de vista, ou seja, para qualquer comportamento nós temos necessidade de ter uma justificação para o que é correto e para o que é errado. Irá ver que esta semana o assunto que nós iremos realmente analisar tem que ver com a justificação. A justificação pela fé. Portanto, dois conceitos interessantes. Por um lado, a justificação, por outro, a fé. E realmente irá ver que os dois, eles têm uma ligação estreita. Por isso, via começar exatamente por começar a colocar, ou começar por colocar uma pergunta ao pastor Paulo Lima. A Joana não vai levar a mal por eu começar com o pastor Paulo Lima. Não é de maneira nenhuma uma falta de consideração pelo aspecto feminino deste painel, na verdade, que é magnífico. Mas gostaria de começar com o pastor Paulo Lima. Em Gálatas, vamos continuar com o livro de Gálatas, portanto, com a carta aos Gálatas. Em Gálatas, no capítulo 2 e no versículo 16 e 17, nós vemos que Paulo utiliza, aqui nestes dois versículos, 4 vezes um verbo passivo, ser justificado. Exatamente. Portanto, neste contexto, é importante nós partilharmos com aqueles que nos assistem, que nos ouvem e que nos veem, exatamente a noção de justificação. O que é que o apóstolo Paulo queria dizer com justificação? Ser justificado. O apóstolo Paulo foi buscar esse termo ao jargão, portanto, à linguagem jurídica do seu tempo. O que era ser justificado no tempo do apóstolo Paulo? Era um termo legal que significava o seguinte: alguém comparecia diante de um juiz, diante de um tribunal, e o juiz determinava um verdicto que era favorável à pessoa que comparecia e que, portanto, a declarava inocente. Portanto, justificação era o oposto de condenação. E isso era o mesmo dizer que a pessoa era justa, isto é, que estava de acordo com a lei, não tinha infringido a lei, não tinha desobedecido à lei, portanto, era inocente. E, ao mesmo tempo, como os nossos esse ouvintes... é o conceito, pastor Paulo, esse era o conceito legal. Legal, não é? jurídico, onde Paulo foi buscar a palavra. Muito bem. E isso aplica-se também, portanto, estava a declarar que a pessoa era reta, moralmente e juridicamente reta, honesta. Não condenável, inocente. Paulo vai buscar esse termo para falar da relação que nós estabelecemos com Jesus. E daquilo que Jesus fez por nós. Agora no plano espiritual. No plano espiritual ou religioso. Muito o que bem. é que ele queria dizer? Ele queria dizer o seguinte: nós, quando nos tornamos cristãos, aceitamos Jesus como nosso Salvador, ou seja, como aquele que viveu e morreu por nós. Nós somos justificados diante das acusações que o nosso inimigo e o inimigo de Deus lança contra nós, do facto de nós termos desobedecido à lei de Deus. Deus tem uma lei moral, que é o fundamento do seu governo universal, e essa lei foi desobedecida pela humanidade e por cada um de nós. E, portanto, nós temos esse problema, estamos sob a condenação dessa lei. E deveríamos ser condenados, e a penalidade de desobediência a essa lei é a morte. Ora, o que é que Jesus fez? Jesus veio viver a vida que nós não conseguimos viver em obediência perfeita a essa lei, e veio também morrer em nosso lugar, porque nós deveríamos ser sujeitos à morte por termos desobedecido a essa lei. Portanto, quando nós nos identificamos com Jesus pela fé e o aceitamos como nosso Salvador, ou seja, como uma pessoa que viveu e morreu por nós, nós somos justificados diante de Deus e diante dessa lei que nós infringimos. Ou seja, Deus, o Supremo Juiz, declara-nos justos, já não condenados pela desobediência à lei, mas porque nos identificamos com Cristo e Cristo se identificou connosco, somos declarados inocentes da quebra dessa lei. Muito bem. Somos declarados justos, como se nunca tivéssemos desobedecido. E isso é que é a justificação pela fé. Não porque tivéssemos feito alguma coisa correta. Não fizemos nada correto. A única coisa que nós fizemos, que nem sequer é meritória por si, é termos aceito Jesus como nosso Salvador,
pela fé. Muito bem. E já vamos ver o que é fé. Muito bem, um bocadinho mais à frente. Sim. Eu acho que é interessante, Joana, este pensamento que vem exatamente de Gálatas. Realmente, Paulo, em Gálatas, no capítulo 2, versículo 15, ele tem uma afirmação muito... Parece estranha, não é? Parece estranha, não é? Eu até vou ler para que os nossos amigos possam acompanhar exatamente essa afirmação, assim um tanto ou quanto estranha, que diz assim: nós somos judeus por natureza e não pecadores dentre os gentios. Esta afirmação, realmente, como é que o apóstolo Paulo justifica esta afirmação? Bem, é interessante que o apóstolo Paulo, na altura, estava a ser condenado, entre aspas, por estar contra a própria família, contra os judeus, porque estava a abraçar os gentios. Mas, na verdade, ele encontrou dentro do grupo gentios aqueles que estavam completamente fora da relação com Deus e aqueles que estavam a começar e a querer ser cristãos. E é aqui que ele... querer iniciar uma experiência, uma caminhada com Deus. Uhum. Eu gosto muito desta imagem, muito bem. E ele, por um lado, teve que se defender, porque temos que analisar o contexto um bocadinho, Muito bem, em muito que bem. ele estava perante, como ainda um bocadinho antes, ele estava naquela situação com Pedro a explicar, e ele é tão perentório a dizer: não, mas tu estás errado, ou estás a negligenciar o teu momento com os gentios. E, portanto, Paulo aí diz: não, mas eu sei, nós somos judeus, e na altura os judeus eram os eleitos de Deus, a quem fora confiada a lei, e desfrutavam dos benefícios desse relacionamento com Deus. Mas com isto, Paulo sublinhou que Ele não estava a atrair o judaísmo. Não estava a atrair o judaísmo, acima de tudo. Porque logo a seguir, no capítulo 16, como o pastor Paulo já referenciou, Paulo imediatamente explica, e só o comportamento dele anterior justifica que ele não estava a ser arrogante ao ponto de dizer: eu não sou pecador dentro dos gentios. Porque os gentios poderiam ser os gentios não cristãos, porque dentro dos gentios haveria um grupo cristão que ele apoiava e ele defendia, mesmo face contra os judeus. A Joana tem razão. Quando ele diz: não somos pecadores entre os gentios, o que ele estava a pensar não eram os gentios que se tinham tornado cristãos, que tinham aderido a Jesus, que se tinham batizado. Ele estava a pensar na designação que era dada pelos próprios judeus aos povos não-judeus. Os gentios era uma designação técnica que era utilizada para designar os não-judeus, que eram também os que não obedeciam à lei de Deus e, portanto, tinham comportamentos imorais. Portanto, é que ele dizia: nós não somos pecadores entre os gentios. E muito tinha que bem. ser coerente Muito naquilo bem. que dizia. Obviamente. Muito obrigado, Joana. É um aspecto prático e obrigado pela chega também do pastor Paulo Lima, porque estão a ver, com estas intervenções completamos-nos uns aos outros. Não é verdade? Porque nunca vemos o apóstolo Paulo a nunca se identificar ou deixar, mesmo depois da conversão dele, Sim. nós não encontramos nada na experiência do apóstolo Paulo em que ele mesmo nos transmita a ideia que deixou de ser pecador. Claro. Portanto, nada, absolutamente Exatamente. nada. Neste contexto, obviamente, que Ele aqui está teve que a defender. explicação. Muito bem, muito bem. Pois bem, nós temos que avançar e eu tenho que continuar porque, sabem, este programa é realmente extraordinário, mas o tempo não perdoa, na verdade, o tempo não perdoa. Então, aqui, em Gálatas, no capítulo 2 e no versículo 16, pastor Paulo Lima, na verdade, nós vemos que o apóstolo Paulo, por 3 vezes... E é interessante que ele insiste nisso. Ele repete 3 vezes. Sim. Ele enfatiza. Ele enfatiza, exatamente. Ele diz que ninguém é justificado pelas obras da lei. Exatamente. É interessante. E, portanto, ele enfatiza isso. 3 vezes ele repete. O que é que ele quer dizer? Contextualmente falando também, o que é que ele quer dizer com a expressão obras da lei? Paulo era judeu, como a Joana disse muito bem, frisou, e ele estava a referir-se, quando ele fala das obras da lei, primeiro, que lei é que era? Era a lei de Moisés, os 5 primeiros livros do Antigo Testamento, o chamado Pentateuco, que enquadrava toda a vivência religiosa dos judeus. E as obras da lei era a obediência aos mandamentos morais e cerimoniais que constavam nessa lei revelada por Deus através de Moisés ao povo judeu. Isso é que eram as obras da lei. Portanto, obedecer a esses mandamentos morais e cerimoniais. Ora bem, o que acontece é que... Porquê é que Paulo diz que ninguém é justificado pelas obras da lei? O que ele estava a dizer é que ninguém pode ser salvo, declarado justo, inocente, não culpado, por uma obediência perfeita a estas leis morais e cerimoniais, porque é impossível obedecer perfeitamente. O ser humano, com uma natureza carnal, como ele usa também o termo nas suas epístolas, é incapaz de obedecer perfeitamente aos mandamentos cerimoniais e também, sobretudo, aos mandamentos morais. E como isso é impossível... tem que haver outra saída.
Era isto que Paulo queria dizer quando diz é impossível obedecermos às obras da lei. É interessante dizer que em Qumran, ou seja, na descoberta, não sei se as pessoas que nos estão a ver já ouviram falar dos manuscritos do Mar Morto, que foram descobertos em 1947, numas grutas de Qumran, ao pé do Mar Morto, e são os manuscritos de uma seita, que toda a gente concorda praticamente nisto, uma seita judaica chamada os Essénios. Havia os fariseus, os saduceus e havia os Essénios. E os Essénios deixaram esses manuscritos, e há um manuscrito que tem o seguinte título: a perfeição das obras da lei. E esse manuscrito defende a ideia de que é possível sermos perfeitamente obedientes às obras da lei. Portanto, aqui vemos o contraponto entre a posição judaica mais radical dos Essénios, certo, dizendo nós podemos obedecer perfeitamente às obras da lei, pelo nosso esforço, pela nossa vontade, pela nossa entrega, pela nossa dedicação. E Paulo, do outro lado, a dizer, não, vocês estão enganados. Eu sei, e vocês pensarem bem na vossa consciência sabem também, que não é possível sermos justificados, declarados inocentes diante de Deus pela observância às obras da lei, porque isso implicaria uma observância perfeita, sem falha nenhuma, desde o momento do nascimento até o momento da morte, e isso não é humanamente possível. Isso só é possível, ou só foi possível, em Cristo Jesus. Sim, exatamente, mas aí já com outra perspectiva, e depois da justificação pela fé ser algo oferecido ao povo. Muito bem. Por isso é que, na realidade, a justificação só é possível eu, na realidade, adquiri-la, entre aspas, portanto, torná-la real na minha vida, não é? Pela fé, aceitando o único que, em obediência, é perfeito. Exatamente. É? Jesus, Jesus, posso acrescentar, na chega que dá, que Jesus foi o único judeu e também o único ser humano que realmente se justificou pelas obras da lei. Porque ele viveu, desde que nasceu até que morreu, perfeitamente todos os mandamentos da lei de Deus, moral e cerimonial. Isto é muito interessante. Ele foi o único. Isto é muito interessante. E é por causa disso, dessa sua obediência perfeita, que nós podemos ser justificados. Mas nós, os seres humanos, nenhum de nós pode ser justificado pelas obras da lei. Portanto, quero dizer então, meu querido amigo e minha querida amiga, e meus queridos convidados, que realmente eu posso respirar com um certo alívio, porque tenho realmente Jesus que me pode tornar justificado. Exatamente. Não é verdade? Que me pode tornar justificado. Vamos ter que ver o que é que desde que eu... Já lá vamos. Sim. Era isso que eu agora ia acrescentar. Sim. Desde que eu queira aceitar, ou desde que eu realmente... portanto, porque aqui vai entrar a questão volutiva, não é? A dimensão volutiva do ser humano. E já lá vamos. Joana, então, nós... portanto, vamos passar realmente... Vamos entrar... Ora bem, vamos entrar naquilo que o pastor Paulo Lima já estava a introduzir e eu aproveito a deixa para realmente pedir-te, digamos, fazer-te duas perguntas. Em primeiro lugar, qual é a origem da fé genuína, na é verdade? E, portanto, a segunda pergunta é se as obras justificam essa fé. Eu, como jovem, tenho muitos colegas universitários ou mesmo de trabalho que questionam sempre um bocadinho na questão da fé. O que é fé, o que é que não é, mas como é que tu acreditas na fé, como é que não? Eu acredito que a origem da fé está aqui. E mesmo aquilo que nós vamos estudando, muito daquilo que vamos estudando ao longo da escola sabatina e tudo, a fé é uma questão de decisão. Nós, muitas vezes, quando tentamos explicar algo aos nossos colegas e tudo, dizemos... Tu podes pôr os óculos da evolução, eu posso pôr os óculos da criação e vamos olhar para as coisas de maneira diferente. E eu até vou tirar os óculos. Portanto, é uma questão de decisão, e as obras jamais poderiam justificar uma fé, porque é uma consequência da fé, é uma consequência daquilo que nós acreditamos, daquilo que nós decidimos viver, daquilo que nós decidimos voluntariamente acreditar. E isso é um dom de Deus, felizmente, que nós podemos aceitar recebê-lo ou não. E essas obras que nós poderemos justificar como sendo tu tens uma fé tão forte, tu vais ajudar aquelas pessoas, pode não ser essa a verdadeira origem da fé. A fé pode não ter a sua origem nas obras que fazemos, mas sim na mente, na vontade que está na nossa cabeça e naquilo que nós acreditamos e confiamos. Certo, tudo bem. No entanto, nós poderíamos acrescentar, poderíamos dizer, para que os nossos amigos possam também perceber um bocadinho mais o elemento prático, no entanto, o eu amar, o eu fazer, o eu, portanto, ou seja, tudo aquilo que é exterior, é uma portanto, direta. ora aí está, tudo aquilo que é exterior
passa a ser uma consequência Direta daquilo direta, que não é? aceitamos fazer. Porque a fé acaba por ser um elemento visível. Claro. Na minha maneira de falar, na minha maneira de fazer, na minha maneira... A todos os níveis, não é? A todos os níveis. Passa a ser... No fundo, as obras acabam por ser a extensão visível daquilo que está a ocorrer na minha mente e no meu coração. Sim. Não é verdade? É isso mesmo. Temos Obrigada uma questão. pela chega. É isso, não é verdade? Temos o exemplo de Paulo, não é? Quando ele era Saulo, não é? Nós vemos Saulo como uma determinada pessoa, não é? Com as suas obras. Com comportamento correspondente à personalidade, à pessoa que ele tinha, ao caráter que ele tinha. Na é verdade, depois da sua conversão, vemos Paulo, não é? Para já deixa de ser Saulo, não é? Porque aqui há um corte com toda esta identificação. A mudança de nome é simbólica. É simbólica, não é? E isto é muito importante. Até porque Paulo quer dizer o pequeno. O pequeno. Também a humildade. A humildade. De Paulo. É verdade, é verdade. Mas também mostra que em Cristo podemos ser gigantes. Mesmo os pigmeus. Portanto, e vemos então que pela conversão, Paulo digamos, o seu comportamento, a sua atitude, aquilo que ele faz, está em consonância com essa fé, não é? Que é resultado da sua vivência que ele tem com Cristo, não é verdade? Sim. Muito bem. Então vamos avançar para a última pergunta, para um e para o outro, neste caso concreta para o pastor Paulo Lima, que é, portanto, então neste caso concreto, para Paulo, nós somos justificados pela fé. Exatamente. Não é? Agora, concretamente, mas o que é? Na linguagem paulina, o que é que significa a fé? Muito bem. Paulo escreveu em grego. Muito bem. A Epístola aos Gálatas foi escrita em grego, como o resto do Novo Testamento. E a palavra grega para que nós traduzimos como fé é pistis. Muito bem. E que foi traduzida depois pela Vulgata Latina por fides, e de onde vem dessa palavra latina a nossa palavra fé. De fides vem fé. E o que é que isso quer dizer? Tanto pistis e sobretudo fides quer dizer não só crer, mas não tem apenas um aspecto mental de conhecimento, de adesão de conhecimento, mas tem a ver com um aspecto emocional e da vontade, como o pastor dizia ainda há pouco. A parte evolutiva. A parte evolutiva, que tem a ver com a confiança. Confiança, notem as pessoas que nos estão a ver, confiança já tem uma ligação etimológica com a palavra fé. E é a confiança que nós depositamos em Deus. Como e porquê? Depositamos essa confiança em resposta à graça de Deus. À maneira como Deus se manifesta na nossa vida, como Ele entra em contato connosco, como Ele nos ajuda quando nós estabelecemos relação com Ele. E isso vai crescendo. E esse sentimento de confiança vai crescendo à medida que também o conhecimento que nós temos de Deus e da sua palavra vai aumentando. É uma relação de dois polos que se vão interconectando. E, portanto, há duas bases da fé. A fé, digamos assim, é uma realidade complexa. Tem o assentimento mental que tem a ver com o conhecimento de Deus, que eu aceito que Deus existe, que eu aceito que Deus é bom, que eu aceito que a Bíblia é a palavra de Deus, que eu aceito que Jesus é o meu Salvador. Conhecimento racional, conhecimento intelectual. Muito bem. E depois tem o aspecto do assentimento mental, que tem a ver com os sentimentos. Com o coração. Com o coração e com a vontade, que é uma adesão a esses conhecimentos. E é isto que ocorre com Paulo. E com Paulo acontece isto. Acontece. Só que ele deve ter um choque a caminho da Damasco. Ora bem, mas o choque vai exatamente trabalhar o coração. Trabalha as duas coisas. Porque o que eu não acreditava antes, que era que Jesus era o Messias, passou a acreditar porque viu Jesus. Elemento racional. Intelectual. Muito bem. E depois como era uma pessoa sincera de coração, há uma adesão emocional, há um compromisso da vontade com esse conhecimento que ele obteve. Ora bem, a isto chamamos de conversão. A conversão. Muito bem. Isso resulta da conversão. Da conversão, muito bem. E, portanto, há essa confiança que ele estabelece muito em bem. Jesus. É isso. Extraordinário. Prezados amigos, o tempo terminou, mas pegando nas palavras do pastor Paulo Lima, Joana, há aqui uma coisa muito interessante que eu gostava realmente, hoje cada vez mais, as pessoas são confrontadas com momentos difíceis na sua vida, com momentos trágicos, com momentos de sofrimento, com momento de dor, na doença, num acidente, a perda de um ente querido, qualquer momento. Joana, numa perspectiva prática, diz-nos a nós e àqueles que nos estão a ouvir, como é que este elemento fé pode ajudar-nos a ultrapassar, a encarar, portanto, estes momentos difíceis? Ainda que ele não elimine, obviamente, a noção do sofrimento, a noção da tristeza, as lágrimas até. Claro. Mas como é que ele pode ser uma alavanca, um ponto de apoio que possa ser o trampolim para ajudar-nos a ultrapassar?
Abraão, talvez muitos de vós conhecem a história de Abraão. A história de Abraão ajuda-nos muito a compreender. Abraão tinha o filho para sacrificar. E Abraão, Paulo que até nos diz em Gálatas 3,15, diz-nos que 3,15, sim, 3,14, que Abraão, em Jesus Cristo, a fim de nós recebemos pela fé a promessa do Espírito Santo, mas diz que, 3,16, ora Abraão e o seu descendente foram feitas as promessas. Interessante como a Abraão foi feita a promessa de que ele iria ter muitos filhos. E ele tinha fé nessa promessa. E por causa disso ele obedeceu inteiramente a Deus. Ele tinha confiança, não é? Ele tinha confiança total. E aí está, ele teve um momento de tragédia. Ele iria perder o seu próprio filho. Mas por obediência a Deus, ele decidiu avançar e decidiu ter fé na promessa de que Deus iria dar-lhe ainda muitos mais. E neste momento, há tanta coisa que nos acontece, há tantas tragédias que nos acontecem, e a fé dá-nos uma segurança brutal em confiarmos que Jesus é quem nos vai dar a continuidade de vida de uma forma cada vez mais certa. Se nós acreditarmos, se nós tendo fé nas promessas que Deus nos fez, nós conseguimos ultrapassar muito mais facilmente as tragédias que nos ocorrem. Porque conseguimos ter uma visão mais além daquilo que nos acontece. Até porque nós temos fé na promessa suprema de Deus que vem em Apocalipse, a segunda vinda de Jesus, o fim do sofrimento, o fim da morte, o fim desta vida, deste estado de coisas, e uma vida eterna que nos é oferecida, onde não haverá nada desses aspectos negativos da vida de hoje. E, portanto, é essa confiança que nós temos nessa promessa que nos dá força. Desde que, meu querido amigo e minha querida amiga, a minha e a sua vida esteja realmente fundamentada numa experiência, numa relação pistis com Jesus. É fundamentalmente isto que importa. Se eu realmente me decidir pela minha relação com Cristo, então, pelo seu mérito, eu serei justificado. Nele encontrarei a força para ultrapassar e para vencer estes momentos difíceis que esta vida, muitas vezes, nesta vida, muitas vezes nós encontramos. Foi um prazer estar de novo consigo. Acredite, você é a razão de ser deste programa. E é por isso que nós queremos voltar a encontrar-nos na próxima semana. Até lá, um abraço para si, que fique com Deus, fique bem, passe uma boa semana e que, até lá, o Senhor o possa abençoar. Obrigado, Pastor Paulo Lima. Obrigado, Joana. E para a semana cá voltaremos a estar. Sim. Um abraço.